nosso último encontro do segundo ciclo sobre educação e saúde mental. Eu vou trazer o tema para a gente pensar sobre o uso de drogas e a perspectiva da redução de danos na universidade. Para poder falar sobre a perspectiva da redução de danos no contexto universitário, eu vou fazer vou percorrer brevemente a história da redução de danos no Brasil, para a gente poder entender de que forma a gente pode também pensar em ações de redução de danos, na política de redução de danos, no contexto de uso de drogas por estudantes universitários. Tá? Então, eu acabo trazendo um percurso histórico da redução de danos no Brasil, a partir de um trabalho muito importante do professor Tadeu Souza, da Saúde Coletiva da URGS, da sua dissertação de mestrado, que é a Clínica e a Política em Movimento, da redução de danos no Brasil. Então, a partir desse movimento histórico que o professor Tadeu faz, que eu trago alguns pontos para poder contextualizar. Né? Então, o percurso clínico-político da redução de danos ele pode ser identificado, caracterizado a partir de três grandes momentos ou três grandes fases. Primeiro, a partir de 1989 em Santos. 1994 iniciaria esse segundo momento, esse segundo período, através da Política Nacional de DST-AIDS. E, por fim, em 2003, quando a redução de danos ela emerge, né, no país como um método clínico-político e, ao mesmo tempo, como um paradigma da política do Ministério da Saúde de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas. Então, o primeiro plano de articulação, ou esse primeiro grande momento da redução de danos no Brasil, é marcado pela noção e pela experiência nos territórios. Tá? A gente começa na cidade de Santos, em 1989, com o pioneirismo nas ações e estratégias na implementação de uma política de álcool e outras drogas, e especificamente, né, com a criação do IEPAS, que é o Instituto de Estudos e Pesquisas em AIDS de Santos, que foi a primeira ONG brasileira que adotou o método da redução de danos. Nesse período, né, começou a se identificar uma correlação entre o aumento do número de casos de AIDS em Santos com a troca de seringas, né, para uso de drogas intravenosas. Troca de seringas entre usuários de drogas, né? E aí, uma das articulações que se pensou no território era a troca de seringas no sentido de que o redutor de danos poderia ofertar uma seringa para uso individual da substância, para não ter o compartilhamento e, como consequência, uma infecção pelo HIV. Só que a troca de seringas, nesse momento, né, no nosso país, se tornou um dispositivo ilícito e era um trabalho feito paralelo às margens do aparelho do Estado. Né? Esse trabalho dos redutores de danos no campo acabou levando ações judiciais e perseguições policiais, né, inclusive com prisões de redutores de danos, de pessoas que defendiam essa perspectiva de trabalho, porque o governo entendia que isso era... O governo e as instituições sociais, de modo geral, entendiam que trabalhar com redução de danos era fazer uma apologia ao uso de drogas. Além disso, o trabalho no campo, no território, acabou configurando aí uma necessidade de criar novos dispositivos de cuidado, além da troca de seringas. Por exemplo, a questão, né, de distribuição de preservativos no território, de substituição de drogas, né? Então, outras técnicas, outras formas de cuidado foram sendo construídas.
Então, esse primeiro plano de articulação da redução de danos no Brasil, ela fica muito caracterizada dentro de um espaço underground das políticas de drogas, né? E ele é um espaço underground físico e político. Político, porque a redução de danos era considerada uma forma ilícita de trabalhar com usuários de drogas, né? E físico no sentido dos próprios territórios em que essas ações eram desenvolvidas com os usuários, né? Porque era um trabalho feito em territórios geográficos existenciais marginalizados. E é justamente nesses territórios que os redutores de danos acabaram produzindo redes de cuidado, de redutores de danos para usuários e entre usuários de substâncias, né? Isso eu espero que fique um pouco mais claro no decorrer da minha apresentação, quando eu vou entrar na questão do método da redução de danos. Segundo plano de articulação, apontado pelo Tadeu, é a Política Nacional de DST-AIDS e as redes de mobilização. A gente vai ter um deslocamento gradual desse plano underground, do primeiro plano de articulação, para um plano articulado em rede de mobilização nacional. Aos poucos, a gente vai começar a ter disseminação de informação, por exemplo, de como a redução de danos funciona em outros países, e aos poucos vai se desmistificando essa ideia de que trabalhar com redução de danos é fazer apologia ao uso de drogas, né? Começa a se perceber, por exemplo, que 25% dos casos de AIDS no Brasil estavam associados ao uso indevido de drogas injetáveis, e a gente começa aos poucos, no nosso país, a perceber que, de fato, o dispositivo de troca de seringas ou o dispositivo de troca de substituição de substâncias era muito eficaz na prevenção aos casos de AIDS no Brasil, né? Uma primeira institucionalização, né, que a gente tem do paradigma da redução de danos enquanto clínica e política se dá em 1994, com a criação do projeto Drogas dentro da Política Nacional de DST-AIDS. Cabe destacar que, mais tarde, a política de drogas, de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, vai se separar da Política Nacional de DST-AIDS e vai ficar mais articulada, relacionada com a Política Nacional de Saúde Mental. E agora, nos tempos, né, mais atuais, com os desmontes, né, com essa onda conservadora do campo das políticas de drogas e de saúde mental, a política de drogas acaba saindo desse lugar da saúde mental e assumindo quase que um estatuto próprio, né? Não está nem vinculada à saúde mental, nem vinculada ao Programa Nacional de DST-AIDS. E em 1997, o IEPAS, que surgiu em Santos, né, passa a receber financiamento dessa política nacional. Então, a redução de danos a partir desses marcos institucionais, dessas inserções institucionais, foi sendo inserido em diferentes programas e secretarias que criaram linhas de intervenção, linhas de cuidado com usuários de drogas, a partir da instituição do Projeto Drogas. A partir desse projeto, houve a implantação dos programas de redução de danos, conhecidos como PRDs, em 10 estados no Brasil. E, nesse período, algumas instituições acabaram se tornando referências desses programas de redução de danos, né? As unidades básicas de saúde, os programas municipais de DST-AIDS e centros de referência nacional de álcool e outras drogas, que aqui eu cito 3, né, dos mais conhecidos e tradicionais nesse campo, que é o CETAD, da Universidade Federal da Bahia, PROAD, da Unifesp, e o NEPAD, da Estadual do Rio de Janeiro. Então, aqui começa a se estabelecer uma estranha e paradoxal relação com o Estado, né? Porque, ao mesmo tempo que ainda estávamos numa transição, né, de um plano underground para um plano institucional, ao mesmo tempo a gente começa, por exemplo, com o projeto Drogas, a construir espaços institucionais, né, e de poder pensar a redução de danos enquanto uma política, né?
articulado às políticas públicas de álcool e drogas e de saúde mental e DST-AIDS. Em 1996, a gente tem a fundação da Associação Brasileira de Redutores de Danos, que é a ABORDA, que tem como função capacitar, formar e articular os programas de redução de danos. A partir da criação da ABORDA, a gente tem fundação de diversas ONGs que dão uma maior autonomia para gerir as políticas de redução de danos. Né? Essas associações, como a ABORDA, elas são fundamentais na história da redução de danos no Brasil, porque elas acabaram se tornando espaços de gestão e espaços de cuidado onde os usuários de drogas não se sentiam identificados como doentes ou como criminosos, mas que começava a se estabelecer aí uma outra relação de cuidado e uma outra forma de pensar o uso de drogas. E aqui, então, eu trago uma citação direta da dissertação do Tadeu, que ele vai dizer o seguinte: a tessitura dessa rede possibilitou a inclusão de grupos minoritários num circuito de relação, em que se passou a trocar muito mais do que seringas descartáveis. O método da RD foi, aos poucos, se deslocando do foco específico de prevenir, efetivado através do dispositivo de troca de seringas, e assumiu objetivos mais amplos acionados por novos dispositivos de gestão e atenção. A cooperação em rede fundou uma plataforma situada entre o plano underground e o plano estatal das políticas de RD, criando um atravessamento entre os mesmos. Então, eu trago essa citação porque é importante a gente pensar que o dispositivo concreto da troca de seringas, ele abre caminhos outros, possibilidades outras de cuidado, né? Que é o que vai acabar configurando o método de trabalho clínico-político da redução de danos. Né? Fundamentalmente, o trabalho do redutor de danos está pautado na conversa, no que Merri chamaria de uma tecnologia leve de cuidado, né? No diálogo, na escuta, no acolhimento. Então, perceber que a troca de seringas era apenas um dispositivo concreto para poder disparar uma série de conversas e de ações de cuidado. Tá? Da mesma forma, entregar uma camisinha, por exemplo, para uma pessoa, para ela usar o preservativo, é apenas uma forma concreta que dispara uma outra relação, tá? Que vai criando um vínculo entre cuidadores e as pessoas cuidadas. Tá? E o terceiro plano de articulação é a política de atenção integral de usuários de álcool e outras drogas, em 2003, mas esse plano tem como um marco anterior ao ano de 2003 a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental de 2001, que estabeleceu a atenção dos usuários de álcool e outras drogas como um dos princípios e diretrizes dessa reorientação dos modelos em assistência de saúde mental. Então, é com um atraso histórico significativo que o Ministério da Saúde incorpora nas suas políticas essa política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, né? Trazendo a discussão do cuidado aos usuários como uma discussão de saúde pública. Né? A RD, que antes era um campo exclusivo das DST-AIDS, né, da Política Nacional de DST-AIDS, passa também a ser responsabilidade da assistência em saúde mental. E a gente passa, a partir dessa política de 2003, a trazer a redução de danos como, além de um cuidado clínico, de uma orientação clínica de cuidado, como uma política. Né? O texto de 2003 da Política de Atenção Integral traz a redução de danos como paradigma, né? E não mais apenas como estratégias concretas nos territórios. Nesse mesmo fomento aí da redução de danos como estratégia política, né, de política pública em saúde mental, nós temos instituições que foram sendo criadas para fomentar a redução de danos no Brasil. Programas municipais de DST-AIDS através dos PRDs, organizações não governamentais de redutores de danos, os CAPs-AD e os Centros de Referência Nacional de Álcool e Outras Drogas.
Desculpa, sobre o momento atual, e aqui é um acréscimo meu nessa revisão feita pelo Tadeu, nós temos, eu trago aqui apenas dois marcos importantes do que a gente poderia, talvez, caracterizar como um quarto plano de articulação dessa história da redução de danos no Brasil. Então, nós temos, aqui eu poderia citar uma infinidade de regulamentos, de portarias, de decretos, que vão marcando um retrocesso no campo das políticas de saúde mental e um retrocesso nessa forma de entender a política de redução de danos. Tá? Uma primeira, que por alguns juristas foi considerado um avanço no campo das drogas, é a Lei número 11.343 de 2006, mais conhecida como Lei de Drogas, em que nessa lei se faz uma tipificação e uma suposta diferenciação entre a figura do usuário e a figura do traficante. Alguns autores e juristas leem essa tipificação como um primeiro passo em direção à descriminalização, né, do uso de drogas. Tecnicamente, ou juridicamente, pela letra da lei, se descriminaliza o usuário, só que, ao mesmo tempo, o usuário detido pela polícia com porte de drogas, mesmo que para uso próprio, ele vai para a delegacia de polícia e ele é fichado, mesmo que ele não receba uma pena. Então, a gente pergunta até que ponto de fato, se avançou na descriminalização. Quanto à diferenciação entre usuário e traficante, a lei ela não traz, na verdade, critérios objetivos para especificar quem é traficante e quem é usuário. Né? Então, cabe ao juiz, segundo essa lei, recorrer à natureza e quantidade da substância apreendida, só que não se fala, assim, em termos de quantidade, não há uma especificação, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Então, o primeiro ponto crítico, né, é que numa abordagem policial, numa região mais empobrecida, por exemplo, da nossa cidade, o policial pode dizer que foi encontrado tantas gramas de droga numa situação suspeita, que a circunstância social era uma circunstância que caracterizaria o tráfico, e o agente policial é um agente de fé pública, então é muito difícil desdizer o depoimento, né? Ou produzir provas que digam que aquela pessoa não é um traficante, ele é um usuário. Isso tem vários estudos mostrando isso, que a partir de 2006, a população carcerária do Brasil aumentou assim, de uma forma exponencial. E quando a gente olha para o recorte racial, a gente percebe que o número de homens e mulheres negras presos, tipificados pela lei de drogas, aumentou muito a partir de 2006. Isso nos faz pensar no quanto a lei de drogas e o paradigma proibicionista, eles estão pautados, foram, né, todo esse discurso proibicionista, ele é sustentado pelo racismo estrutural, né, no nosso país. Isso a gente pode fazer uma digressão e poder estudar os códigos penais, por exemplo, que se referem muito às condutas e às circunstâncias, né, em que a abordagem policial aconteceu. Então, a gente pode verificar, infelizmente, com muita facilidade, casos em que se tem a mesma quantidade de maconha, por exemplo, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e a mesma quantidade apreendida no Bom Jesus. Quem será que vai ser tipificado como traficante e como usuário? A resposta nos parece óbvia, né? Então, a discussão antiproibicionista, ela passa necessariamente por uma postura antirracista. E isso a gente pode pensar nesse desdobramento em outros momentos, né? Em um outro ciclo, numa outra atividade.
Um outro marco importante é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é a Lei 13.840, de 2019, que retoma com muita força o paradigma da abstinência e o foco no tratamento em comunidades terapêuticas. Tá? Então, a gente tem aí, de fato, uma descaracterização da redução de danos enquanto política, e no texto do Sistema Nacional de Políticas Públicas, a gente encontra a expressão redução de riscos em relação ao uso, mas a perspectiva da redução de danos enquanto proposta clínico-política, ela desaparece do texto da lei. Né? Então, nós temos hoje uma orientação do governo federal e do Ministério da Saúde de investir em espaços de internação, o que representa um retrocesso no campo das políticas de saúde mental e um foco total na abstinência do uso de drogas. Bom, passado esses planos de articulação e esses momentos, né, o que a gente aprende com os redutores e redutoras de danos? Né? O que a gente aprendeu enquanto método de cuidado de usuários de drogas a partir da redução de danos? Primeiro, que a gente sai de uma concepção reduzida de prevenção ao uso de drogas para uma proposta ampliada de produção de saúde. A gente começa a desconstruir a ideia de que prevenir drogas significa necessariamente prevenir, né, problemas, na verdade, com o uso de drogas, não significa necessariamente dizer para as pessoas não use drogas porque as drogas matam. Né? A redução de danos, o movimento da redução de danos parte do pressuposto de que uma das falhas da guerra às drogas e da lógica proibicionista é que se parte de um pressuposto de uma utopia, de uma sociedade, de uma humanidade sem uso de drogas. Mas se a gente vai para a história da humanidade, o uso de drogas sempre fez parte da nossa história, seja para uso recreativo, para rituais, cerimônias religiosas, dentre tantas outras situações que a gente possa imaginar. Então, nós partimos do pressuposto de que não é possível uma sociedade sem uso de drogas, que por mais que existam campanhas publicitárias dizendo para as pessoas essa droga é ruim, essa droga é perigosa, as pessoas vão continuar usando. Então, a gente parte desse pressuposto de que existem pessoas que não podem, não conseguem ou não querem parar com o uso de drogas. E é muito difícil assumir essa dimensão do desejo em relação ao uso de drogas quando um usuário chega no serviço de saúde e diz: eu não quero parar com o uso da droga. Ela cumpre uma função na vida do sujeito naquele momento. Como é que a gente escuta e trabalha com um sujeito, com um paciente que chega no serviço, um usuário, e que diz para o profissional de saúde aquilo que ele não quer escutar? Porque o profissional de saúde gosta de escutar e espera escutar do usuário que a droga arruinou com a vida dele e que ele quer parar com o uso. Então, a redução de danos começa a pensar em tecnologias relacionais de escuta, de acolhimento, de diálogo, para trabalhar com essas pessoas que não conseguem, não querem ou não podem parar com a substância num determinado momento de suas vidas, e isso nos coloca numa produção ampliada de saúde. Né? A dimensão concreta, por exemplo, de troca de seringas e da própria substituição de drogas, né? Por exemplo, reduzir o uso de uma determinada substância e passar a usar maconha, por exemplo. Né? Para algumas pessoas isso funciona. Né? Então, dessa dimensão concreta, a gente passa para uma dimensão abstrata da redução de danos como um paradigma da política, em 2003, e a gente pode pensar, então, a redução de danos fundando aí um método clínico-político de trabalho, de cuidado com essas pessoas, né, que sofrem com o uso de drogas. Isso é importante dizer, porque nem toda pessoa que usa droga sofre com o uso da droga. Isso também é um outro processo de desmistificação que a gente precisa fazer. Né? A gente pode conhecer várias pessoas durante a nossa vida que fazem uso recreativo e que não têm perdas funcionais ao longo da sua vida usando uma determinada substância.
E tem algumas pessoas que vão chegar nos serviços de saúde porque desenvolveram uma relação de dependência com uma determinada substância. Tá? Mas não são todas as pessoas que vão parar nos serviços de saúde em função do uso de drogas. E esse é um dos principais embates entre essa proposta clínico-política da redução de danos e o paradigma da abstinência. Porque, vejam bem, a redução de danos, ela não é contrária à abstinência enquanto um direcionamento clínico de cuidado. Porque em determinados momentos críticos, o usuário pode precisar da abstinência porque o corpo não aguenta mais o uso da substância. O que a redução de danos enquanto método clínico político se contrapõe, é o paradigma da abstinência que coloca a abstinência como a única e possível meta de tratamento. Então, esse é o embate que geralmente as pessoas confundem. Né? Por que a RD, por exemplo, não pode ser considerada apologia às drogas? A gente não está dizendo para as pessoas usem drogas. A gente está conversando com as pessoas que usam drogas, mas que as pessoas têm que ter minimamente, né, para citar um exemplo, um autoconhecimento e um conhecimento sobre a droga que ele está usando. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, né, da bala que costumeiramente, né, tem muitos jovens que gostam de usar bala em festas, né? Ela produz uma sensação de euforia, de felicidade, né? Só que ela pode produzir sudorese excessiva, ela pode produzir taquicardia. O cara toma uma bala e ele acha que não fez efeito, ele toma mais uma, só que ele não conhece ainda os efeitos daquela substância no seu organismo. Ele segue bebendo, ingerindo bebida alcoólica junto com o uso da substância, o que pode produzir efeitos mais severos no corpo, tá? Então, assim, vai usar droga, você está obstinado a usar aquela droga, então vamos pensar quais são as estratégias para reduzir o dano associado ao uso daquela substância. Tome muita água para não ficar desidratado, evite ingerir bebida alcoólica junto, entendem? Então, assim, a gente parte do pressuposto de que a pessoa não vai abrir mão de fazer o uso da substância. Mas o que a gente pode conhecer sobre a droga e sobre o meu próprio corpo para que eu não me coloque em situações de maior risco, além do risco que eu já me coloco fazendo o uso da substância? A gente pode pensar esse mesmo exemplo com o uso de metilfenidato, muitas vezes não prescrito. Né? O metilfenidato é uma droga lícita, receitada por médicos, que é conhecida como Ritalina ou Concerta, e que é muito usada por estudantes para aumentar o seu rendimento acadêmico, né? Para aumentar a sua concentração, para poder estudar, para fazer uma prova difícil, para fazer um vestibular. Né? E o metilfenidato, que costumeiramente é usado para diagnósticos como TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele acaba sendo usado como uma droga, como uma substância que fornece um certo apoio cognitivo de concentração para uma determinada fase acadêmica, por exemplo. Só que a médio e longo prazo, em alguns casos até em curto prazo, o uso descontrolado do metilfenidato pode trazer uma série de complicações para o sujeito. Então, a gente precisa poder conversar abertamente de uma forma não moralista para que a gente possa entender os efeitos dessa substância, por que a pessoa está fazendo uso dessa substância, né? Respeitar a autonomia do sujeito, né, da escolha do uso daquela substância, mas a gente fornece informações para que o próprio sujeito decida sobre a forma como ele vai usar. Esse é um dos pressupostos. Né? Então, a gente vai ter uma dimensão concreta, que são esses dispositivos da redução de danos, troca de seringa, conversa, camisinha, né? Substituição de substâncias. A gente tem um método de trabalho e a gente parte desse paradigma de entender que a redução de danos ela é uma forma de entender a relação do sujeito com a droga. E a palavra método na redução de danos, ela se inverte, né? Porque método
significa que a gente tem um objetivo e aí a gente traça um caminho para alcançar esse objetivo. Na redução de danos, a meta a ser alcançada, ela não vem antes do caminho, né? Então há uma inversão, né? De que vai se definindo os objetivos durante o próprio processo de cuidado. Então, a gente tem alguns dispositivos de atenção e gestão da redução de danos, universalidade, integralidade e equidade, que é uma atualização dos princípios do próprio Sistema Único de Saúde, transversalidade, clínica ampliada e ação no território, que são diretrizes da Política Nacional de Álcool e Outras Drogas, e que a redução de danos incorpora no seu trabalho clínico-político, e funções criadas pela própria redução de danos, a gestão comum, a corresponsabilidade e a cooperação. E agora, me encaminhando para o final da minha fala, eu vou pegar esses 6 últimos dispositivos de gestão e atenção, né, da Política Nacional e da própria RD, e vou pensar com vocês ações e efeitos que podem, a partir desses dispositivos, ocorrer dentro das universidades. Né? Então, a gente tem o primeiro aí, clínica ampliada, que vai considerar a singularidade do sujeito, as imprevisibilidades dos encontros clínicos, produção de saúde de sujeitos autônomos. A gente sempre parte do pressuposto de que os usuários eles são corresponsáveis pelo seu cuidado. Pensando nesse dispositivo da clínica ampliada, a gente pode ter como efeitos e possibilidades dentro da universidade o quê? E aqui eu estou pensando e a gente pode ampliar esses efeitos e possibilidades. Primeiro que a gente tem que ir construindo aos poucos dentro da universidade uma cultura da redução de danos, então, como paradigma político de cuidado, numa oposição ao paradigma da abstinência. Né? Porque se a gente seguir trabalhando na universidade com a perspectiva do paradigma da abstinência, nós vamos fechando lugares de conversação. A gente fecha as possibilidades de diálogo, né? Porque os e as estudantes não se sentem confortáveis em falar sobre os seus usos de drogas num espaço proibicionista, punitivo e moralista, né? Que é o paradigma da abstinência. Né? Nós precisamos assumir o fracasso, ou, por um outro viés, o sucesso da guerra às drogas, fracasso no sentido de que a guerra às drogas já investiu, nós tivemos muito investimento, né, em políticas voltadas ao guerra às drogas, e a gente não chega ao objetivo inalcançável de uma sociedade sem drogas. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensa que a guerra às drogas é uma guerra às minorias sociais, em especial, é uma guerra operada pela necropolítica, né, sustentada no racismo estrutural brasileiro, e que a guerra às drogas, ela, na verdade, pode ser entendida como um dispositivo que continue com essa manutenção das hierarquias raciais do nosso país. Se a gente pensar por esse lado, a guerra às drogas é um sucesso, né? Porque o número de pessoas negras encarceradas é cada vez maior pela lei de drogas. Né? A gente precisa apostar na universidade em espaços com leituras decoloniais e interseccionais do uso de drogas, poder entender que droga, gente, não se define apenas pela substância que ela é, mas a gente precisa entender o que é aquela droga, como uma droga específica, a maconha, por exemplo, como um determinado sujeito se relaciona com aquela substância, quais os efeitos que aquela substância produz naquele corpo, porque os efeitos nem sempre são os mesmos de uma pessoa para outra, nem mesmo os efeitos são os mesmos numa mesma pessoa em diferentes momentos da vida. Tá? Basta a gente lembrar dos momentos em que a gente se embriaga com álcool, por exemplo. Os efeitos nas nossas emoções, no nosso corpo, pode ser a mesma bebida alcoólica, mas dependendo do momento em que eu estou na vida, os efeitos são sentidos de formas distintas. Tá? A gente precisa entender que também uma substância, para ser definida como tal, a gente tem que considerar qual é o contexto de uso.
Isso está na própria lei de drogas, né, que vai dizer que se eu estou num ambiente que é considerado insuspeito, eu não vou ser tipificado como traficante, né? Principalmente porque eu sou um homem branco, né? Então a gente precisa olhar nessa perspectiva, né? Uma escuta acolhedora dentro da universidade requer, portanto, uma postura antiproibicionista e não patologizante do uso de drogas, né? E aqui eu penso em possibilidades como encontros de formação e rodas de conversa sobre o uso de drogas e redução de danos, articulação de serviços de atenção aos estudantes dentro da própria universidade, mas também vinculação com serviços da rede de atenção psicossocial, o que vai requerer um movimento de matriciamento da universidade com a saúde pública, né, com a rede de saúde, apostar numa educação para a autonomia, e aqui eu cito a professora Gilberta Axelrad, ela tem um livro chamado Educação para a Autonomia, que é um pouco do que eu falava antes, né, de que a gente precisa fornecer às pessoas as informações sobre as drogas, sobre os seus efeitos, para que ela mesma possa escolher, né, entendendo que isso constituiria a base de uma educação para a autonomia. E uma cultura de diálogo, né. Um outro princípio, né, dispositivo de gestão e cuidado é a transversalidade, que é uma maior comunicação entre diferentes práticas e saberes, de a gente poder pensar o fenômeno das drogas a partir de distintos campos de saber-poder, né? E a gente vai ter como estratégia de transversalização da RD, como dispositivo de atenção, troca de seringa, substituição de crack por maconha, né, dentre outros, e dispositivos de cogestão, como reuniões de equipe, supervisão de casos, né? Como isso poderia se traduzir em efeitos e possibilidades na universidade? Pensar as drogas para além do bem e do mal, pensar a relação dos sujeitos com as drogas, que era o que eu falava, né, no princípio anterior, no dispositivo anterior, contextos de uso, substâncias de uso, o efeito fármaco, que significa que uma substância ela pode ser remédio ou veneno, dependendo da dose que se usa, do contexto em que se usa, né? Aqui eu poderia ficar citando N exemplos, né? Mas eu vou passar muito do meu tempo, tá? A gente pode voltar a isso também depois no debate. Apostar numa abordagem multi- e ou transdisciplinar para problematizar o tripé medicina, psiquiatria, direito ou sistema penal e religião, que tomam sempre o usuário de drogas como doente, criminoso ou pecador, né? Então, a gente promover discussões e coletivos que problematizem isso. Como dispositivos de atenção e de cogestão dentro da universidade, nós podemos pensar em encontros formativos sobre o tema, rodas de conversa, produção de materiais informativos, produção de conhecimento sobre as drogas e seus efeitos, né, e as estratégias de redução de danos pensadas com os estudantes e entre os próprios estudantes. É nesse sentido que a gente pensa na gestão comum, que é uma forma, né, de pensar dispositivo de gestão nas associações de redução de danos, em que os usuários participam como agentes políticos do cuidado, tá, e da própria implementação da política de redução de danos. Então, a redução de danos, ao mesmo tempo que garantiu uma heterogeneidade na participação dos atores, envolvendo usuários, redutores, né, ela também tem a consolidação de um compromisso comum para não reduzir o usuário a essas figuras que a gente conhece, né? O traficante mau, o usuário doente, o usuário pecador, o usuário criminoso. Dentro da universidade, né, a gente tem, então, uma necessidade de articulação com os movimentos sociais no campo das políticas de drogas e saúde mental, o estabelecimento de parcerias com redutores de danos para fazer falas, para conversar com os estudantes, talvez para pensar na própria ideia de formar redutores de danos para atuar dentro da universidade, estudantes e redutores de danos. Tá? Que é o que eu escrevo na sequência, né? Estudantes que se identificam como usuários de drogas atuando como mediadores de espaços de conversa e formação, é uma possibilidade interessante, e busca por processos de autoconhecimento e diálogo crítico com colegas. A corresponsabilização, que é o quarto dispositivo,
traz uma coisa importante, né, que é pensar o prazer como ponto de problematização da própria vida, porque a gente nega a dimensão do prazer da substância. Se as drogas fossem ruins, as pessoas não se viciariam nas substâncias, né? Então, existe uma dimensão do prazer que ela não pode ser negada e que isso precisa ser falado abertamente, né? Porque se eu digo para um jovem numa escola, não use drogas porque as drogas são ruins, o jovem vai lá, experimenta maconha e acha bom, esse jovem não vai voltar na escola e dizer que usou maconha. Ele não vai voltar na escola e dizer porque ele percebe que existe, ele percebe na prática, que existe um camuflamento aí em relação ao tema das drogas, né? Uma névoa aí que acaba ocultando informações que são importantes para a escolha, né? Então, reduzir danos é ampliar essas ofertas de cuidado, né? Poder ampliar formas de conversa em que o sujeito se corresponsabiliza pelos seus atos, né? E pela escolha de fazer um uso de uma droga X ou Y. Então, a gente precisa compreender os padrões de uso dos estudantes e das estudantes universitárias, uso recreativo, abuso, dependência, né? E assumindo a dimensão do prazer. A gente precisa criar circuitos de prazer, abrindo possibilidades para novas dependências, né? O grande problema da vida é quando um usuário de cocaína, por exemplo, tem a cocaína como a única fonte de prazer na sua vida, ou a grande fonte de prazer. A gente precisa criar esses circuitos de prazer e de constituição de desejo de vida, visando, obviamente, uma multiplicidade de dependências, né? A gente depende do parceiro amoroso, a gente depende da relação com o filho, com o pet, de leitura de livro, de ir ao cinema e de usar droga, por exemplo. E quando eu estou falando de usar droga, eu estou falando, inclusive, dos nossos remédios, né? Dos nossos ansiolíticos, dos nossos antidepressivos e por aí vai. Sensibilização e formação de professores e técnicos sobre esse tema e grupos de ajuda mútua na universidade também poderia ser uma possibilidade. A questão da cooperação, né, ela é caracterizada por alteração de lugares instituídos de saber, que coloca o lugar de quem cuida na redução de danos, muitas vezes já foi cuidado. Tá? Porque o lugar de cuidador na redução de danos emerge a partir da própria experiência coletiva, da conversa, da troca de seringas, da substituição de crack por maconha, né? E por isso que o redutor de danos, a figura do redutor de danos, assume uma função híbrida de cuidado, de cuidador e de gestor, tá? Porque ele faz essa passagem, né, daquele que trata e aquele que é tratado. Por isso que eu parto de um pressuposto de que estudantes que da ideia, né, de que estudantes que se identificam como usuários de drogas possam também atuar como agentes redutores de danos dentro da própria universidade, né? Porque é uma pessoa que conseguiu estabelecer uma relação equilibrada com uma determinada substância, sem prejuízos funcionais para a sua vida, e que ele pode ajudar outros estudantes e fazer a escuta de outros estudantes, né, nesse processo de autoconhecimento da sua relação com as drogas. Tá? Então, a gente precisa pensar na redução de danos dentro da universidade como essa ética do cuidado, né? A ideia de estudantes usuários de drogas como cuidadores de outros, com trocas de informação, grupos de ajuda mútua, rodas de conversa, produção de conhecimento sobre as drogas e seus efeitos, estratégias de redução de danos, com e entre as e os estudantes. E aqui entra aquele exemplo que eu dei antes da bala e do metilfenidato, né? Do quanto a gente precisa falar das informações, falar dos efeitos prazerosos, para a pessoa entender o que aquela substância pode fazer no seu organismo, né? A pessoa usando, ela sabe desses possíveis efeitos e ela conhece estratégias para reduzir os danos, tá? Então, trabalhar com essa informação é muito importante. E a ideia de constituir coletivos, por exemplo, né? Daqui a pouco poder constituir um coletivo de estudantes com alguma mediação, talvez, né, de um programa de extensão como o próprio Medusa, para pensar a redução de danos dentro da universidade, né?
E a gente volta aqui para o início da minha apresentação, que é a ação no território, né, que é o primeiro plano da redução de danos. Território entendido como espaço geográfico, subjetivo, existencial. Tá? A gente tem aí, sobre os territórios miseráveis, um controle necropolítico em relação ao uso de substâncias, né, marcado pelo racismo, principalmente. E no território, essa ideia de território trazida pela redução de danos nos traz muito a ideia, me faz lembrar muito da ideia do Antônio Lancetti sobre a clínica peripatética, né? De que é se movimentando pelo território que a gente vai construindo os espaços clínicos de cuidado. Né? Então, a gente precisa entender a redução de danos como uma clínica que se realiza no próprio território, né? E que realizando a clínica no próprio território, a gente consegue construir novos territórios existenciais com os próprios sujeitos usuários. Tá? E com isso a gente amplia a vida, né? Também na ideia de Antônio Lancetti, né? Redução de danos como ampliação de vida. E na universidade a gente pode pensar numa compreensão e aproximação dos territórios geográficos subjetivos dos estudantes, fazendo estudos de perfil, aspectos psicossociais, itinerários acadêmicos dos estudantes, a articulação com a RAPS, como eu já falei antes, promover movimentos de defesa das políticas públicas, né, de educação, de saúde, de assistência, de moradia, porque é dessa postura também ética que a gente está falando, né, desse ethos da redução de danos, que é um ethos de ampliação da vida, né, de defesa da vida enquanto direito mais fundamental das pessoas. Né. Grupos de acolhimento e acompanhamento de estudantes em diferentes unidades e espaços da universidade. A gente pode pensar em ações de redução de danos na casa do estudante, em festas estudantis, centros de convivência, dentre outros, né, como algumas ideias. E encerro, né, trazendo uma última citação literal do Tadeu, que ele diz o seguinte: o desafio da redução de danos é o próprio desafio da democracia, garantir às minorias a possibilidade de expressão e cooperação política, assim como disponibilizar formas de sustentabilidade financeira para que possam exercer funções públicas entendidas como gestão comum. Devemos nos perguntar quais instituições possibilitam atualmente que os usuários de drogas sejam os porta-vozes de sua própria política? Será que a universidade, enquanto instituição, possibilita que os usuários, estudantes que se identificam como usuários de drogas, construam a sua própria política de cuidado? Quais instituições possibilitam que usuários de drogas participem da construção de modelos de atenção? Que instituições incluem os usuários de drogas como agentes biopolíticos protagonistas em defesa da vida? Acho que essas perguntas são muito interessantes para a gente encerrar, porque é esse o desafio, né, proposto da redução de danos, que é a criação dessa proposta clínico-política democrática de cuidar e ser cuidado. Né? E a minha tentativa hoje foi mostrar para vocês os inúmeros efeitos e possibilidades que a gente tem dentro da universidade para pensar a redução de danos. Então era isso, já falei demais. Muito obrigado.